lá onde nós paramos semana passada, então. Vamos ler ali, então, iniciando no verso de número 33. E quando chegaram ao lugar chamado a Caveira, ali o crucificaram. E aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartiram as suas vestes, lançaram sortes. E o povo estava olhando, e também os príncipes zombavam dele, dizendo: aos outros salvou, salva-se a si mesmo, se és o Cristo, o escolhido de Deus. E também os soldados o escarneciam, chegando-se a ele e apresentando-lhe vinagre, e dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Também por cima dele estava um título escrito em letras gregas, romanas e hebraicas: este é o rei dos judeus. E um dos malfeitores que estava pendurado blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação. E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. Disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Semana passada nós paramos aqui exatamente falando dos dois malfeitores que estavam na cruz ali com Cristo, um de cada lado, Cristo ao meio. E o que nós encerramos ali falando sobre Jesus entre os dois ladrões, que isso também era cumprimento de profecia, Isaías, era também uma espécie de uma tortura, eu diria assim, psicológica, né, como eu disse aqui, de colocar a pessoa e dizer: você é igual a eles, vocês, o malfeitor e bandido. Só que isso estava profetizado por Isaías, que ele seria então contado entre os malfeitores. Aqui então nós temos uma representação de dois tipos de pessoas, que a gente pode ver isso hoje também, na atitude daqueles dois homens. O primeiro ali que falou, observa o seguinte: o espírito de vitimismo do negócio, muito comum hoje, né? O camarada está naquela situação, sendo ali sentenciado à morte, sendo cumprida, executada a sentença de morte, porque ele era um criminoso. E em vez dele admitir, o que ele faz? Joga para Cristo. Se tu é o Cristo, dá um jeito na situação, resolve o meu e o teu problema. A pessoa que sempre se faz de vítima e nunca admite a sua culpa. Típico do que a gente vive na sociedade de hoje, de valores invertidos, em que os bandidos viraram a vítima, esse nosso sistema de hoje. É bem assim, não é? O bandido, ele é vítima da sociedade, quer dizer, você tem problema, a culpa é daquele que prosperou, a culpa é daquele que é rico, a culpa é do outro, nunca é da pessoa. Então o camarada não admite a situação e, pelo contrário, murmura. Então esse é o tipo de pessoa que nunca aceita também a correção. E é bastante difícil a gente aceitar isso, principalmente neste evangelho invertido, que muita gente também prega hoje, querendo, assim, exagerar, olhando só um lado da moeda, vamos dizer assim, que fala de uma graça sem limite, ou de uma graça que não impõe limite, ou de uma graça isenta de juízo, quando a palavra de Deus diz que o Senhor corrige a pessoa que ele toma por filho. Então o verdadeiro amor é aquele amor que corrige a pessoa quando ela está errada. Então quando Deus permite juízos, e nós podemos dizer que o mundo está debaixo de juízos de Deus, o pecado, a maldade, a imoralidade, todo tipo de mal tem crescido tanto na terra, que a gente está vivendo as consequências. Você tem que olhar de modo globalizado. É enchentes, é seca, em uma região outra, né? É terremotos, é pandemias, é brigas políticas. Quer dizer, o mundo está num caldeirão fervente, os problemas todos. Então vai chegando um limite, isto é, juízo que começa a vir, e aí nós temos esses dois tipos de pessoa.
na figura dos dois ladrões, dos dois malfeitores. Aquele que se faz de vítima e procura culpar os outros, bem típica do sistema que a gente vive hoje, né? Mas pelo outro lado, nós temos a outra pessoa que repreende o primeiro e diz: você nem a Deus teme? Olha para a tua situação. Aí o que você diz hoje? Preconceito. Não é isso que diz para a gente? Quando a gente prega uma palavra que confronta, ou quando apontamos que estamos sofrendo juízos de Deus por causa da maldade na terra, as consequências chegaram, estão aí. O que as pessoas dizem? É preconceito teu. O importante é ser feliz, o resto não importa, né? Então esse mundo desenfreado que a gente vive é exatamente isso aqui, retratado nesses dois homens. Então aquele que jamais admite a sua culpa, a culpa é sempre do outro. É que nem a história da maldição hereditária. Você está sofrendo por culpa do seu pai, do seu avô, do seu bisavô, porque tinha pacto, porque tinha isso, porque tinha aquilo, porque pecou. Quer dizer, sempre tira a culpa da pessoa e joga no outro. E não é assim. Já o outro teve outra postura, repreendeu o primeiro e admitiu a culpa. E esse é o primeiro passo para o perdão. É você admitir que você é pecador. Você só vai no médico quando você se conscientiza que está doente, é ou não é? Você se conscientiza que está com um problema, você vai ao médico. Enquanto você não achar que está doente, você não vai. A mesma coisa é o pecado. Então veja que o outro homem disse, porque falou primeiro, disse: você nem a Deus teme? Eu e você, certamente eles eram da mesma facção, né? Porque ele conhecia o outro. Então devia ser da mesma facção. Eu e você merecemos, nossos atos merecem. É justo o que estamos sofrendo. Mas esse homem que está entre nós aí no meio, esse é justo, esse não tem pecado. Então quando ele reconhece isto e vê em Cristo uma oportunidade, ele diz: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Veja bem que aqui é um passo de conversão. E aqui está a simplicidade da salvação, que nós precisamos entender. Bastou aquele homem reconhecer diante de Cristo que ele era o pecador e que Cristo realmente era o Senhor, o Salvador. Jesus disse: hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso. Não precisou ritual nenhum, penitência nenhuma, não precisou ir cumprir algumas coisas, não precisou nem se batizar. Entendeu? Lá em Marcos está claro, né? Quem crer e for batizado é salvo, mas quem não crer está condenado. Só quem não crê, não diz quem não é batizado. Porque tem pessoa que aceita Jesus, que nem o ladrão da cruz, e não teve tempo. Se ele tem tempo, deve cumprir o mandamento, tá certo? Não vai se batizar, certo? Tem tempo, deve cumprir, vai se batizar. Mas se não tem, aceita Jesus lá no hospital e morre. Quantos casos, né? Quantos casos já vivemos assim? Então vê que a salvação, ela é simples, é fácil, é crer em Jesus e reconhecer que é um pecador. Enquanto a pessoa não reconhece que ele é um pecador, ele fica que nem o outro homem, o que falou primeiro, culpando alguém, reclamando, queixando, se fazendo de vítima e não reconhece que é pecador. Enquanto a pessoa não reconhece, ele não tem perdão, porque não há arrependimento enquanto a pessoa não reconhecer que ele é um pecador. Então aí nós vemos a diferença nos dois. E aquele que se arrependeu, aceitou que o juízo que ele estava sofrendo era justo, então o corpo pereceu, mas a alma se salvou. E isso é que importa, né? Glória a Jesus. Ali nós vemos um processo que também está relatado profeticamente desde a lei. Aquele provérbio que a gente usa até hoje fala assim, o bode expiatório, né? Vem lá da lei. Quando uma pessoa pecava e levava os animais para o sacrifício, ele tinha que pôr a mão na cabeça do animal, num ato de transferência de culpa, e o animal então era sacrificado, né? Um era sacrificado, outro era enviado ao deserto. Então ali era o processo da transferência de culpa do pecado. Então este momento foi o que ali estava acontecendo na cruz. Mas o que é muito importante nós entender, eu disse que a salvação ela é um processo simples, porque não há nada que a gente possa fazer ou pagar para merecer, ele é um dom, é uma dádiva, é grátis, é só crer. Então ela é simples assim. Mas o que nos ensina este processo, por exemplo, quando Jesus apareceu e João Batista apontou para ele e disse: eis aí o Cordeiro de Deus que tira no singular,
o pecado. Esse é o pecado herdado desde Adão, o chamado, esse pecado herdado, a natureza corrompida, caída desde Adão. Então, esse perdão alcançou a todos. Mas dali em diante nós temos a nossa responsabilidade pessoal e os nossos pecados pessoais, que precisamos nos arrepender e crer no perdão e nessa dádiva, certo? Então essa transferência de culpa que passou para Jesus naquele momento, quando ele está entre os dois ladrões, sendo taxado igual a eles. Por quê? Porque ele levou essa culpa. Olha, Gálatas 3:13, o apóstolo Paulo escreveu o seguinte: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro ou na cruz, né? Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Veja bem, Cristo se fez maldito, ou seja, a maldição do pecado que estava sobre nós foi transferido para Cristo. Por isso ele estava entre dois ladrões, dizendo: você é igual a eles. Observe que o processo dessa transferência começou, podemos dizer, desde o jardim. Quando Jesus ia orar e os discípulos dormiam. E diz que ele orou tanto que seu suor se transformou em gotas de sangue. Havia um peso de treva tão grande naquele momento no jardim, e dali ele foi preso, passou pelo julgamento e foi para a cruz. Nesse momento da crucificação, diz que ao meio-dia houve trevas, ou seja, escureceu o sol, escureceu tudo e começou a haver umas convulsões na natureza. Tudo se complicou, até às 3 horas da tarde, quando ele expirou na cruz. Então, diz que perto da hora nona, ou às 3 da tarde, que ele exclamou: Deus meu, por que me desamparaste? Eu já ouvi pregadores dizer: porque o Pai, o nosso Deus, não resistiu, não vê o Filho morrendo na cruz, não sei o quê. Não é isso. Às vezes eu pego aquela coisa emotiva, tá? Deus é Deus Todo-Poderoso, o plano da salvação já estava planejado antes da criação, diz que o Cordeiro de Deus foi sacrificado antes da criação. Não é isso. Aqui foi a transferência da culpa. Olha, já não diz lá Isaías 59 que o pecado faz separação entre o homem e Deus? Diz 59, diz: o braço de Deus não está encolhido, nem seu ouvido agravado, enfim, mas os vossos pecados ou iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Então, no momento em que Cristo se torna culpado em nosso lugar, ele perde o contato com o Pai, a comunhão, entendeu? Para que se cumpra toda a justiça da lei. Então ele se sentiu separado de Deus pelo pecado, como nós nos sentimos. Eu creio que essa é a maior e mais profunda interpretação dessa passagem, do que dizer: porque o pai não resistiu ver o filho morrendo na cruz. Já vi muitos pregadores dizer isso, eu nunca concordei, não sei tu. Eu entendo que aquele foi o momento em que a nossa culpa de toda a humanidade caiu. Vê que desde o meio-dia começou a escurecer o sol e tudo, foi aquela coisa tenebrosa, né? Como é que o meio-dia, parece que deu um eclipse, escureceu tudo e começou a escurecer até as 3 da tarde, quando ele exclamou na cruz. Então foi o momento em que ele se sentiu separado do Pai, por causa do pecado, dos nossos, né? Não dele. Vê que o próprio, um dos ladrões, um dos malfeitores da cruz, ele é justo, ele não tem pecado. E esse foi que se salvou. Então veja bem, então perto da hora nona que Jesus exclamou isso aí. Então isto, o pecado faz separação. Depois vem o processo do sepultamento de Jesus. Primeiro a Isaías profetizou, lá Isaías 53, verso 9. E puseram a sua sepultura com os ímpios, e com o rico na sua morte, porquanto nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca. Então aquele homem influente, José de Arimateia, tinha boa influência junto a Pilatos, pediu o corpo de Jesus, colocou numa sepultura nova. Então é esse processo entre os ricos, certo? Aquele homem era rico. Tinha uma sepultura nova, cavada na rocha, como era o costume da época, não era para qualquer um. Então Jesus foi contado junto com os malfeitores e depois na sepultura de um rico. Tudo profetizado. E aí, meus irmãos, eu penso assim, a incredulidade do ímpio hoje, tem tanta gente atacando a Bíblia, a internet é uma riqueza, né? Eu disse, é um caldeirão, né? Tem tanta coisa que não presta,
Mas a gente vai botando o que pode de Deus lá no meio, certo? Tem que fazer. Mas tem tanta gente atacando, tentando desmentir a Bíblia, desacreditar. Tem uns camaradas satânicos, diabólicos mesmo, todo tipo, tentando desmentir tudo que a Bíblia fala. Agora, quando você vai olhar, Isaías profetizou isso aqui uns 700 anos e alguma coisa antes de Cristo. A gente fala muito de Isaías, mas outros profetas também profetizaram. Mas Isaías deu tanto detalhe como esse aqui. Você vai ver também o Salmo número 2, que é bem específico também sobre Cristo, entre outras passagens proféticas. Tamanhos detalhes que se cumpriram. Então, se você pegar aí Isaías 53, o Isaías 61, que é muito conhecido, Isaías 9, Isaías 11, vai ver essas profecias sobre Cristo. Que tamanha precisão desses profetas. Miqueias também falou com muita precisão, desde a cidade de Belém, a aldeiazinha de Belém, a maneira que ele nasceu, a maneira que ele viveu, a maneira que foi crucificado, a ressurreição. Tu vê tanta fidelidade que é impossível a gente dizer a Bíblia é obra de homem, é invenção, é isso, é aquilo, que esses satanistas estão atacando diariamente. E na internet está cheia dessa gente. Toma cuidado com o que seu filho e sua filha estão ouvindo. De repente ele está sendo discipulado por esse tipo de gente, que estão atacando a nossa fé dessa maneira e coisas piores. Não sei se dá para dizer que tem coisa pior que isso. Então, quando você vê todos esses detalhes tão claro, tão verdadeiro, aí veja Salmo 16, verso 10. Diz que Cristo não ia ficar na sepultura, no Hades, lugar dos mortos, e que seu corpo não veria a corrupção, ou seja, não ia se decompor. Então tudo isso estava profetizado, que ele ia ressuscitar, e assim também aconteceu. Inclusive a Bíblia diz que ele ia ressuscitar ao terceiro dia, e hoje tem muita gente fazendo as contas, e dizendo que isso não é verdade, que Cristo não ficou 3 dias morto, que não sei o que, eles atacam tudo. E se você não procurar entender... Eu ouvi uma pregação de um pregador, não lembro agora qual deles, para dar o devido tributo, como diz, não lembro agora o nome. Mas o pregador fez uma ilustração assim. Ele disse que um funcionário que vai trabalhar num banco, até nós temos um irmão que era bancário aqui, cadê ele? Está ali, né? Não sei se era do teu tempo, mas eu vi esse pregador dizendo assim, irmão Jussi, que o caixa bancário lá, ele é muito treinado com a nota verdadeira. Treinam ele para ele conhecer profundamente a nota verdadeira. Todos os seus itens de segurança, textura, toque, tudo. Ele é bem treinado na nota verdadeira. As falsas não. A gente pensa que não, tinha que conhecer a nota, é impossível. Tu tem que conhecer o verdadeiro. Conhecendo profundamente a nota verdadeira, o momento que pegar alguma que destoa um pouquinho, você vê, porque tem coisa errada, deixa de lá, depois vai checar. E ele ilustrou isso com o Evangelho, eu achei isso muito interessante. Se a gente vai ficar caçando tudo que é heresia, tudo quanto é falsidade, tudo quanto é coisa que tem errado, você fica doido. Então qual é o nosso dever? Conhecer profundamente a verdade. Aí, ao momento que você vê ou ouvir qualquer coisa que destoa dessa verdade, você já vê que tem coisa errada. Não faz parte. Porque nós ficar ouvindo e caçando essa gente é uma doideira, não tem como. Então vamos nos aprofundar em conhecer a verdade da palavra. Então você vai ver que todos esses detalhes sobre a vida de Cristo estava profetizado com clareza e cumpriu-se com tamanha fidelidade que é impossível dizer que não é Deus. Então veja bem, 1 Coríntios 15, 57, se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé e ainda permanecereis nos vossos pecados. Então o processo da sepultamento e ressurreição é uma das doutrinas base, pilar da fé cristã. Tanto que Paulo diz assim, se ele não ressuscitou, então é vã a fé, é vão o evangelho, toda a nossa pregação. Aí você entende por quê que Satanás usou tanto aquelas pessoas para querer ocultar a história da ressurreição. Lembra que a Bíblia diz que até tentaram subornar os soldados, guardas, para dizer que o corpo de Jesus havia sido roubado pelos fiéis e que ele não havia ressuscitado. Também você lê isso na Bíblia, vai falar e não pensa na profundidade dessa guerra, porque se ele não ressuscitou, o que Paulo disse? Então, caiu tudo por terra, tudo em vão. Por que isso? Porque a ressurreição é a certeza da vida eterna, é a garantia da vida eterna. Se não houvesse isso, nós não tínhamos nenhuma certeza, nenhuma garantia que existiria céu, vida eterna, coisa assim. Não teria. Então veja bem,
todo esse processo, assumir a culpa, morrer pela culpa, pagou a sentença, mas ele ressuscitou para nos dar a certeza então da salvação e da vida eterna. Em Romanos, capítulo 6, Paulo fala umas palavras muito interessantes. Ele disse assim: ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte. A palavra batismo significa imersão, mergulhar. Então nós somos batizados em Cristo na morte. De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo também na morte. Fomos sepultados. Para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, para a glória de Deus Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança de sua morte, também o seremos na sua ressurreição. Sabendo isto, que se o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Aleluia. Então veja bem, por isso Paulo, na outra questão, disse que Cristo não ressuscitou, então é vã toda a pregação. Aqui Paulo explica muito bem essa parte, que pela fé, nesse ato de Cristo, nós também morremos com ele. Ele morreu em nosso lugar, então é como se nós tivéssemos morrido. Aí Paulo diz, então quem morreu está justificado do pecado. Cadê os advogados aqui, José? É possível dar uma sentença para quem já morreu? Executar a sentença? É impossível, já morreu, vai executar o quê? É isso que Paulo está dizendo, você já morreu em Cristo, está justificado do seu pecado, não aceita mais acusação, mas não volte mais a pecar, quem morreu também não faz mais nada. É uma das palavras lá que na sepultura quem vai fazer alguma coisa, alguma obra, alguma coisa. Então não pode mais ter como, você já morreu. Agora assim, mas tu ressuscitou em Cristo, agora nós devemos viver a nova vida em Cristo, novidade de vida. Então ressuscitamos, e por isso que esse processo de morte e ressurreição, como eu disse, é a doutrina base, pilar do evangelho, da fé cristã. Nós precisamos conhecer isso e viver essa verdade. Quando você entende isso aqui, muita coisa muda na sua vida e na sua fé, muda, porque nós passamos a entender a profundidade desse assunto. Ora, isso também já estava profetizado, o versículo ali antes de Gálatas, que eu falei uma parte, que ele nos libertou então da maldição da lei, fazendo essa maldição por nós, tá? Enfim, no verso 14. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo. Gentios é todas as demais nações que não judeus. Aí Paulo diz assim, para que a bênção de Abraão chegasse. E aqui, a outra coisa, como eu disse antes, que destoa tanto. Eu vi tantas pregações, alguns anos atrás, que a gente já tem uns anos rodado, uma das primeiras convenções que eu fui no Rio de Janeiro, lá pela década de 90 e alguma coisa, tinha um pregador lá da América Central, não me lembro bem de onde, e ele pregou sobre a bênção de Abraão. Ali estava aquele boom, esse auê da teologia da prosperidade. E aí, no momento, a coisa brilha e a gente acha bonito, mas sabe quando o Espírito Santo mexe aqui dentro e diz... alguma coisa não está fechando? É aquilo que eu te disse, você conhecendo aqui, quando bate o que é falso, você já nota, tem alguma coisa que não está encaixando aí. Então quando ouviu aquilo e levou tudo para a questão da riqueza, porque Abraão era muito rico, porque era muito próspero, e saiu do Egito com muitas coisas, e depois de Gerar, e depois não sei o quê, e Abraão foi muito rico, muito próspero, essa bênção de Abraão, e nós temos direito e herança, e falou tanto nessa coisa de prosperidade, depois cresceu tanto essa teologia aí, que já está caindo por terra, aí você começa a ver, mas não é isso. Então aqui veja bem, o apóstolo Paulo diz assim, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, nós, por Jesus Cristo, para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Que bênção é essa? Veja bem, o Senhor disse a Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra.
Abençoarei os que te abençoar, amaldiçoarei quem te amaldiçoar, enfim. Mas que bênção é essa? Jesus Cristo. A salvação em Cristo, isso que nós estamos vendo aqui, a bênção de Abraão que chegou a nós, é a promessa do Salvador que veio da geração da descendência de Abraão, que tomou toda a nossa culpa, todo o nosso pecado, se fez maldição em nosso lugar, morreu por nós, mas ressuscitou para nos dar vida eterna. A bênção de Abraão não era dinheiro. Dinheiro é consequência da sua fidelidade, do seu trabalho, da sua boa administração, de uma série de coisas. Deus te abençoa com saúde, com um monte de coisa, para você trabalhar, enfim, com muita coisa. Deus não quer nenhum dos filhos seus na miséria, é lógico, falamos disso. Mas a bênção de Abraão aqui é Cristo, o Salvador do mundo, que nós precisamos entender melhor desta essência desse negócio. E aí você entende por que foi tanta batalha para querer ocultar que Jesus ressuscitou. O inimigo tentou de todo jeito, ameaça os soldados, suborna os soldados, tentando desmentir, não, foi roubado o corpo, não foi porque se isso caísse por terra, teria nos roubado toda a bênção herdada de Abraão. Mas Deus foi fiel e sempre é, lógico, Ele é Deus, em todas as suas palavras, nenhuma cai por terra, foi o que Jesus disse, não passa nenhuma vírgula, nenhum tio da palavra, da lei de Deus, sem que tudo se cumpra. Então tudo que a lei determinou, cumpriu em Cristo, cumpriu em Cristo. Então a lei durou até João, de agora em diante se prega o reino. Então entenda isto, a finalidade da lei revelou o pecado e sentenciou todo mundo à morte. Mas a graça, vinda pelo reino de Cristo, por isso a mensagem de Cristo chegou o reino do céu. Muda a história. Então esta é as grandes verdades deste processo da ressurreição de Cristo Jesus. Daquela ressurreição extraordinária, marcante, impressionante, porque já existia a história lá no Antigo Testamento, e quando colocaram o corpo de Eliseu numa cova e tocou os ossos de um morto lá e ressuscitou. Mas até então era uma história. Então o pessoal tinha aquela dúvida, será que é ou será que não é? Observa que até mesmo os discípulos estavam tanto, e aí louvado seja Deus pela vida das mulheres, mais emotivas e mais decididas, parece, né? Que correram cedo, foram as primeiras aí no sepulcro no terceiro dia, né, na manhã do domingo. Então, semana passada nós falamos que das mulheres que serviam ao ministério, que seguiam a Cristo, né, sempre tiveram grande participação e apoio de Jesus. O Evangelho não é o que esse pessoal tenta dizer, que é preconceituoso e machista e não sei o que, não é. Sempre Jesus deu e apoiou. E aqui no ato dali também foi a mesma coisa. Elas foram as primeiras aí na sepultura e conferir, e ter a boa notícia de que Jesus havia ressuscitado. E se tornar as primeiras mensageiras. Aí quando ela vai falar, os discípulos ficam, será que é? Será que não é? Mas vão lá conferir. Aí observa o seguinte, depois na sequência, tem a história dos discípulos que estavam voltando para a aldeia deles, Emaús, e estavam desanimados. Aí a gente nota as diferenças. As mulheres, como são mais sensíveis emocionalmente, mais emotivas, então tomam essa decisão mais, e vão lá e conferem. Os homens, por ser um pouco mais frio, mais racional nas coisas, ficam analisando, será que é ressuscitar? Nunca vimos isso, será possível? E aqueles dois homens estavam voltando para Emaús desanimados. E qual era a conversa deles? As mulheres disseram que não acharam o corpo dele lá. Sabe como é que é a incredulidade que estava na cabeça dos homens? Diz que eram 2 discípulos, então viveram com Jesus, aprenderam com Jesus, mas estavam voltando para casa no domingo, no terceiro dia, depois da festa da Páscoa, estavam voltando desanimados. Disseram lá as mulheres. Aí Jesus está conversando com eles, e eles dizem, mas tu é estrangeiro, forasteiro, que está na cidade, não sabe o que aconteceu aí. A ignorância. O que é isso? Incredulidade. Pessoa carregada, preocupação, dúvida, incertezas. Agora, quando eles chegam lá e Jesus se deixa conhecer, se identifica, quando ele ameaçou que ia para frente, ele disse, não, fica com a gente, era coisa da tradição, da hospitalidade, receber, não, já é noite, inseguro, fica com a gente, amanhã você quer viagem. Aí Jesus vai orar pelo alimento e eles reconhecem que é Jesus. Aí quando Jesus desaparece ali do meio deles, então veja bem, cumpriu o que Jesus disse, vocês por um momento vão chorar,
mas depois vocês vão ter uma alegria que não tem fim, que ninguém pode roubar. Jesus estava prevenindo eles antes da crucificação, mas eles não entenderam, né? Então existe coisa que a gente só entende depois, na verdade, só entende depois. Diz que a alegria deles foi tanta, o entusiasmo deles foi tanto, que eles já empreenderam um caminho de volta da aldeia de Emaús e já voltaram para Jerusalém para encontrar os outros e dar a boa notícia. Então veja bem, esse fato é que deve motivar a nossa vida de testemunho. A convicção da ressurreição do Cristo vivo deve ser a nossa motivação também. Então aqueles discípulos que estavam vindo tão desanimados e tão arriados da vida, sem graça e achando a maior decepção, frustrado com tudo, quando eles têm um encontro com Cristo ressuscitado, eles se entusiasmam, muda, esquece a canseira, esquece tudo e já empreende a viagem de volta para a cidade, para encontrar os outros e para dar as boas notícias. Quer dizer, se foi a preguiça, se foi a canseira, que vieram e voltaram, e era a pé naquele tempo, não era que nem hoje, tá? Não era de carro não, né? Era a pé mesmo. Então a canseira devia ser grande, mas esqueceram de tudo isso e voltaram para dar as boas notícias. O que motivou? O Cristo ressuscitado, o Cristo que vive. Então esse também é a nossa fé, é o nosso entusiasmo que temos que ter, é do Cristo que vive em nós, do Cristo ressuscitado, o Cristo que venceu a morte, aleluia, e que essa é a nossa garantia de vida eterna, e esse é o nosso motivo para fazer missão, amém? Para fazer a obra. Esse é o nosso motivo, o Cristo que vive, diferente de outros segmentos religiosos, outras coisas, que tem um líder que morreu e está até hoje na sepultura, o Buda, Confúcio, entre outros. A única religião que tem um Deus que venceu a morte é o cristianismo, aleluia, que ressuscitou. Por que aqui é tão perseguido? Que falei aqui a semana passada. E parece que matar cristão é normal, tu não vê nos noticiários nenhum, mas o mártir cristão continua aumentando, os mártires. Eu te falei aqui semana passada, né, que nessa última década triplicou o número de mártires cristãos, e as notícias tradicionais não anunciam. Falei semana passada, não sei se alguém fez, procura nos sites de cristão, de missões, de mártires cristãos, você vai achar muita matéria. Não fecha às vezes números, dados, porque é tão difícil, oculta essas verdades, não se fala disso. Então às vezes uns dizem uma coisa, outros às vezes não bate muito bem os números, mas você vai ver que é muito grande, muito alto, e vem crescendo o número de mártires cristãos. Então o diabo sempre tentou sufocar essa verdade, porque essa é uma doutrina fundamental da nossa salvação. Tentou sempre ocultar essa verdade, e por isso o cristianismo continua sendo perseguido. E vai se intensificar isso até a volta de Cristo. Te anima, te fortalece, ora, busca a Deus, te encha da graça para resistir à batalha. Resistir com graça de Deus, com a graça de Deus para resistir. E tomando o exemplo desses homens aí, quando viram Cristo ressuscitado, perderam o medo de tudo, voltaram e foram anunciar as boas novas. Amém? Deus abençoe. Pastor Michael, podemos orar? Então vamos orar, para que a nossa fé seja grande, seja fortalecida no Senhor, alicerçada na palavra, na verdade, que a Bíblia nos adverte desses tempos difíceis. Então nós temos que estar muito bem alicerçados. Ame a palavra, ore por nós, que a gente possa sempre estar levando a palavra com fidelidade, e procure conhecer a palavra de Deus. E ainda que você ouça muitas pessoas que hoje não tem como a gente dizer sim ou não, principalmente na internet, toma cuidado, questione sempre, procure ver as fontes, as raízes de certos pregadores e pregadoras que tem hoje, que a gente ouve tanto absurdo, e vamos procurar se alicerçar e conhecer com mais profundidade as nossas doutrinas básicas da nossa fé, da nossa salvação, que é uma coisa bastante difícil. Muitos dos nossos não sabem explicar a sua crença, não sabem dizer da sua crença, porque falta se aprofundar nessas verdades. Então nesta oração peça que o Espírito Santo te ilumine, te inspire, te ajude a entender e te firmar na palavra. Senhor nosso Deus, bendito seja o teu nome.
Te adoramos e te louvamos nesta noite por sua graça e misericórdia. E que a virtude do teu Espírito Santo, Senhor, venha encher as nossas vidas. Que a virtude do teu Espírito venha transbordar em nossos corações. Venha capacitar a cada um de nós aqui, teus filhos e tuas filhas aqui esta noite. Que o teu Espírito encha de graça, virtude e capacita cada um, Senhor, para a tua obra nestes dias. Enche de graça e fortaleza para ser um crente firme, fiel, um filho firmado na rocha, alicerçado na tua verdade. Senhor, com a fé inabalável para a tua igreja, para os teus filhos, Pai. Que a tua mão esteja sobre o lar, sobre a família, guardando, protegendo, livrando de todos os males desses dias tão difíceis e terríveis, Senhor, que se levanta. Mas a tua mão é aquele que nos segura, que nos guarda, que nos protege, que nos livra do mal. Assim clamamos e suplicamos, Senhor, em nome de Jesus Cristo, pela tua palavra, ministramos desta bênção sobre o lar, sobre a família, a vida de cada um dos teus filhos, das tuas filhas, quer estejam na rua, na escola, no trabalho, no lar, onde estiver, que o teu anjo acompanhe, livra do mal, dando o Senhor guarda e livramento, Senhor Jesus Cristo. Oramos e te bendizemos e agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Se eu amo a mensagem da cruz. Aleluia. Obrigado, pastor. Até morrer eu vou proclamar. Levarei eu também minha cruz. Até por uma coroa trocar mais uma vez.